Apesar de contar com um sistema universal, o SUS, a saúde ainda é foco de preocupação dos brasileiros. E neste episódio do videocast da Rio Bravo, nós abordaremos o tema da saúde no Brasil pensando exatamente nisso. SUS, atenção primária, orçamento e desigualdade são as palavras-chave dessa discussão, que conta com a presença de Roberta Grabert, médica ginecologista especializada em telemedicina e liderança associada ao Livres, e Gonçalo Vecina, docente da Faculdade de Saúde Pública e com ampla experiência em administração pública na área da saúde. Roberta Grabert, professor Gonçalo Vecina, é um prazer tê-los aqui conosco em mais este episódio do videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer estar aqui. Quando eu soube que era o professor Gonçalo que vinha, falei, gente, é muito legal. E é muito bom poder estar aqui com você, Fábio, para poder discutir esse nosso amado SUS. Bom, repito aqui as palavras da Roberta, também estou muito feliz de estar aqui e vamos para o pau. Vamos lá. Roberta, você dizia, vou começar com um improviso, porque você dizia, antes da entrevista começar, antes da gravação começar, que agora é preciso explicar para as pessoas que há uma diferença entre ser liberal e atacar o SUS. E que não é pecado, não há problema dessas duas agendas convergirem. Queria que você falasse um pouco para a gente a esse respeito. Nenhum problema. Eu acho que a gente evolui. Então, quando a gente fala em liberalismo, a gente está falando de 2022, a gente não está falando de 1900 ou 1870, né? E o liberalismo foi evoluindo. Então, hoje em dia, é impossível você falar num país como o nosso, que é um país com uma desigualdade incrível, uma pobreza incrível, né? Você não pensar nas pautas sociais. E isso faz parte do bem-estar, né? Porque quando a gente preza a liberdade, eu sempre falo, e isso é uma coisa de um brasileiro, a liberdade mais bonita de você prezar, né, é a liberdade do outro. Então, assim, quem gosta da liberdade alheia tem que saber que o social faz parte. Como é que eu posso ser livre se eu tenho um conterrâneo, um vizinho meu passando fome? Né? Como é que eu posso me achar livre se eu posso ir a um hospital de alta complexidade e eu tenho uma outra pessoa que não tem direito nem sequer a uma vacina? Então, para mim, na minha cabeça, não faz diferença nenhuma. Mas é que a gente tem que explicar, porque, de repente, quando eu falo isso, eu já ouvi isso. Não, Roberta, você é socialista, você é comunista. Eu falo, não, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que reconhece no outro ser humano alguém igual a mim, né? Sou brasileira, então é óbvio que a gente viu agora na pandemia, assim, a importância desses sistemas unificados, a importância que foi pra gente, né? O SUS tinha tudo para ter dado um show. Não deu por questões políticas, né? E isso não tem nada a ver com liberalismo, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu sinto. Não sei como o professor sente em relação a isso. Olha, eu acho que essa questão da crise social e da necessidade de você ter um Estado presente que busque construir igualdade é fundamental. Eu não adjetivaria essa questão aí, dizendo se é liberal, se é socialista, se é comunista, né? Se tiver que dizer, eu sou comunista, né? Mas não acho que isso mude alguma coisa. O que eu acho que é importante, que a gente tem que ter, é essa noção de que se o mundo serve para alguma coisa, é para que todos nós vivamos bem nele. E para que isso aconteça, nós vamos ter que ter uma sociedade com um governo, no sentido mais amplo, não governo no sentido estrito, um governo que seja patrocinador dessa igualdade. Nesse sentido, algumas das tarefas desse governo certamente serão prover saúde, prover educação, prover emprego, prover segurança, prover, enfim, condições para construir
este estado de bem-estar social que entregue uma condição de igualdade para todos. Essa condição de igualdade para todos estava na origem do SUS lá nos anos 80. Como é que o professor observa essa linha do tempo, digamos assim? Não, nós pensamos, eu digo, o profissional de saúde pública, de uma forma geral, pensa a estrutura dos serviços de saúde desde há muito tempo aqui no Brasil, né? Veja, quando a gente começou a pensar em assistência à saúde, acho que Oswaldo Cruz, os grandes sanitaristas brasileiros, em nenhum momento se pensou um projeto de assistência à saúde que não fosse universal e igualitário. O que aconteceu de maneira muito importante é que o mundo mudou. Você veja, o Ministério da Saúde, em 1920, era um departamento do Ministério da Justiça. O que será que o Ministério da Saúde fazia no Ministério da Justiça? Fazia polícia sanitária. O que é a polícia sanitária? É a tentativa de afastar as pessoas da doença, porque naquele momento nós estávamos falando de uma carga de doenças infecciosas. Então, aquilo que aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro, a revolta da vacina, que ocorreu porque os pobres estavam sendo expulsos do centro do Rio para os morros, porque estavam querendo fazer das avenidas do Rio de Janeiro as avenidas de Paris, né? Foi por isso que nós tivemos a revolta da vacina, não foi contra a vacina. A vacina foi a gota d'água do que estava sendo feito contra os pobres. Mas naquele tempo não existia o que a gente chama hoje de medicina, né? A anestesia estava começando, as cirurgias limpas tinham 50 anos de existência, começou em 1865 na Inglaterra. Então, a medicina, como a gente entende hoje, não existia. Ela foi se construindo, foi sendo construída, né? Eu gosto de brincar que aquele tempo era o tempo do médico da família, era seu. Hoje nós estamos no tempo do médico de família, ele é de todos. Roberta, essa leitura que o professor apresentou agora tem a ver com um pouco com a dinâmica que vocês apresentam, estou falando vocês, especificamente o Movimento Livres, em relação à agenda de saúde no Brasil, pensando no SUS, em questões que poderiam ser aprimoradas. A gente tem algum aprendizado relativo à pandemia e que você poderia trazer a partir do documento que vocês elaboraram? Lógico, assim, primeiro o SUS ele já nasce de uma maneira muito bonita, né? Então os princípios do SUS são princípios muito caros para todo mundo, a universalidade, né? A integralidade e a equidade. Eu gosto muito principalmente da equidade. Mas o SUS, na parte prática dele, nunca foi, na verdade, colocado, né? Assim, a regionalização, a gente ficou ali, a coisa da hierarquização também ficou. A gente tem um pouco de dificuldade em ver isso funcionar. Na verdade, quando a gente fala no caderno de políticas públicas, a gente está pensando justamente na parte mais prática, né? Então, como você faz uma política pública que seja eficiente, né? Ela tem que também ser factível, né? Para poder dar continuidade dentro desta filosofia. Então, como o professor falou, eu acho muito importante. A saúde mudou muito. Então, hoje em dia, quando a gente fala em universalidade, a gente tem que pensar o que é essa universalidade? Para mim, isso é uma coisa para mim, Roberto, universalidade é universalidade mesmo. Eu gosto disso no SUS, qualquer pessoa que esteja aqui no Brasil vai ser atendida, vai ser bem atendida, tanto faz se nasceu aqui, se não nasceu aqui. E eu acho que isso é muito importante, principalmente na saúde básica. A lição da pandemia, e eu fiquei muito triste, porque tendo o SUS como base, e a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente tinha, acho que ainda tem, o melhor programa, na minha opinião, assim, o melhor do mundo, de vacinação pública. O nosso PNI, o nosso Plano Nacional de Imunização, ele sempre foi muito elogiado. O Brasil é o país que mais dá vacinas no mundo.
Agora a gente tem como sobra da pandemia, como consequência, terminamos semana passada a campanha para pólio e nós não atingimos 54% da população atingida. E eu estou falando de gotinhas. Então, apesar de gostar muito do SUS e ter uma coisa de um pensamento que falou, poxa, a gente podia ter aprendido mais com a pandemia, eu acho que nós, cientistas, talvez tenhamos aprendido algo, mas eu não sei se a nação aprendeu. Eu fico muito triste e muito preocupada com isso. Professor, o sistema, no entanto, apesar desse cenário que a Roberta apresentou, o sistema saiu fortalecido, pelo menos do ponto de vista da opinião pública. É isso? Veja, antes dessa crise sanitária que nós tivemos a partir de março de 2020, o SUS era conhecido, se sabia da existência do SUS, mas a população não sentia o SUS como uma coisa sua, né? A população, eu quero um plano de saúde, eu fico satisfeito com isso. Mas quem era atendido, isso era uma coisa, as pesquisas de satisfação, elas indicam isso, quem conseguia ter acesso aos serviços do SUS ficava razoavelmente satisfeito, né? As pessoas que faziam suas cirurgias, seus transplantes, enfim, tinham um contato mais firme com o SUS. De repente, veio essa crise sanitária em que todo mundo ficou doente, né? Foi uma coisa impressionante. Em muito pouco espaço de tempo, a maioria das pessoas adoeceu. Você tem uma ideia, em julho de 2020, cerca de 76% dos doadores de sangue de Manaus, é uma pesquisa que nós conduzimos aí, 76% dos doadores de sangue de Manaus já tinham tido a doença, em julho de 2020. Nós ainda estávamos terminando a primeira onda, que matou 200 mil pessoas. Logo a seguir, veio a segunda onda, que matou mais 400 mil pessoas. E ainda tínhamos pela frente a Ômicron e a Delta. Então, o impacto da doença na sociedade não é um aqui, outro ali, outro acolá. O impacto foi violento e imenso. E, de repente, não teve jeito de você continuar falando eu, você. Tinha que falar em nós. Nós passamos, nós estamos. Né? Suspendemos aulas nas escolas, ficamos com as crianças em casa. Quem podia fazer home office, fez home office. Quem não podia fazer home office, se estrepou. Por quê? Porque tinha que sair de casa. Quem tinha que sair de casa tinha que encontrar o vírus. O vírus estava na rua. Né? Os 40% da população brasileira que fazem parte da economia informal, que a geladeira está sempre vazia, tem que sair todo dia de casa. E ao sair de casa para buscar comida, encontrava o vírus, encontrava a doença, encontrava a morte. Quem tinha que trabalhar, o trabalhador do transporte coletivo, o trabalhador do setor de alimentos, o trabalhador do setor de saúde, encontrava a doença e a morte. Então, essa convivência com a doença, não aqui, ali, acolá, né? Ela trouxe uma percepção diferente do que é sistema de saúde para o mundo inteiro. Né? Então, o que todos nós vimos, né? As pessoas cantando, elogiando os profissionais de saúde, não foi um milagre, foi uma coisa natural. Por quê? Porque os trabalhadores de saúde realmente fizeram uma brutal diferença. É impressionante o que nós vivemos em um espaço de tempo relativamente curto. Nós estamos há 33 anos com o SUS aí, e as pessoas não conseguiram identificar a importância do que é ter o SUS. Né? Então,
Nós temos o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. Muitas pessoas morreriam se não tivesse o sistema de transplante de órgãos. Aí, de repente, você tem uma doença como a hemofilia. Nós temos no Brasil cerca de 8.000 hemofílicos. Todos eles são exclusivamente dependentes do SUS para não morrerem, porque o hemofílico morre como mosca, né? Então, de repente, todos os programas de tratamento de doenças de alto custo são financiados pelo Ministério da Saúde, só que todos os programas não formam milhões de pessoas, né? Então, essa questão da imunização, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, as questões que este governo abandonou terrivelmente, como, por exemplo, a questão da segurança alimentar. O Brasil construiu, durante os últimos 20, 25 anos, um dos programas mais modernos do mundo de segurança alimentar. Este governo destruiu esse sistema de segurança alimentar, e hoje nós temos 30 milhões de brasileiros passando fome. Nós não tínhamos mais fome no Brasil. Nós não tínhamos mais desnutrição no Brasil. Acabou a desnutrição. Voltamos a ter desnutrição no Brasil, né? As políticas de segurança alimentar que foram duramente construídas, né? Eu participei ativamente da construção dessas políticas, porque tudo que diz respeito à rotulagem nutricional obrigatória nasceu com a criação da Anvisa. Nós não tínhamos rotulagem nutricional obrigatória antes de 1999. Nós passamos a ter rotulagem nutricional obrigatória a partir de 1999, e uma série de exigências que fazem parte do conjunto das políticas de segurança alimentar. Em grande medida, elas são conduzidas no Ministério da Saúde. A Anvisa é um pedaço disso. Pois bem, tudo isso está indo para o vinagre, né? A questão dos agrotóxicos, a liberação criminosa de agrotóxicos, e aí é uma crítica que é a única crítica que hoje em dia dá para fazer para a Anvisa, é ela ter aceito participar dessa liberação criminosa de agrotóxicos, a postergação da retirada do mercado de alguns agrotóxicos importantes, como que hoje ainda está sendo usado para soja, e que é um desastre, principalmente para a saúde do trabalhador rural. Então, essas questões todas são fundamentais. O brasileiro não tinha essa percepção. E, de repente, com essa doença, com esse impacto que essa doença teve na sociedade, nós passamos por um processo de transformação fantástico. E o SUS ganhou um capital. O nome desse capital é o respeito da sociedade. Eu sinto que falta um pouco mais de concretude nesse respeito. Porque nós não estamos discutindo isso. Nós não estamos exigindo desses caras que estão pedindo voto que eles façam isso. O orçamento de 2023 da saúde vai ser um desastre, porque uma parte fundamental do orçamento federal do Ministério da Saúde, lembrando, o Ministério da Saúde, ele vem subfinanciando o SUS desde sempre, mas de 2016 para cá piorou muito. E esse subfinanciamento do Ministério da Saúde, no ano de 2023, vai ser muito mais grave ainda. E apesar do subfinanciamento, o Ministério da Saúde é responsável por mais ou menos 50% dos recursos do SUS. Pois bem, boa parte desse dinheiro do Ministério da Saúde foi para o orçamento secreto, está para emendas parlamentares. O que é uma emenda parlamentar? É uma decisão de um parlamentar de levar alguma coisa para a sua região. Ele só vai ter que escolher dentro da saúde. Pode ser uma ambulância desnecessária, pode ser uma maca desnecessária. Mamógrafo, eles adoram mamógrafo. Pode ser mamógrafo, pode ser qualquer bobagem. Só que não vai ser uma decisão de política pública. E nós vamos visitar isso em 2023. Não sei com que governante. Tenho muito medo de entender qual governante vai fazer isso.
Porque na pandemia, eu acho que é muito importante a gente tem um sistema de saúde, né, que pessoas que, como eu, sempre gostaram, e aí você tem o quê? Você se depara com uma pandemia e nenhuma resposta do governo. Então a gente teve um governo que, além de não dar subsídios para o SUS, né, ou seja, poxa vida, a gente já viu a pandemia lá fora como está funcionando. Nossa, quem tinha um sistema de saúde um pouco melhor conseguiu melhorar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos liberar as urgências, vamos fazer um conselho de crise. Nada disso foi feito. Por você ter uma ideia de orçamentária, o governo atual ele acabou realmente liberando no papel algumas verbas no começo do ano. Essas verbas só vão chegar no destino delas a hora em que entra o Pazuello. Então, isso são pequenos detalhes que o público não sabe. A gente vai ter um problema sério de orçamento agora, porque a gente tem o quê? Todas as verbas que foram dadas por uma contingência emergencial na hora do Covid, a hora em que o ministro da Saúde, que é o Queiroga, fala que acabou o estado de emergência, naquela hora, todo esse dinheirinho extra que viria para o SUS e que é super necessário, porque agora a gente vai ter Covid longa, a gente vai ter todas as cirurgias e tratamentos eletivos que estão ali represados. Isso com um orçamento 20% menor, se eu não me engano, né? 20% menor. 20%. 20% menor e sem os recursos emergenciais. Então, eu olhando como uma pessoa física, eu falo, é milagroso o que o profissional do SUS faz. Porque, geralmente, os profissionais, inclusive de saúde, né, toda a cadeia é mal remunerada. Então, você fala, as pessoas fizeram aquilo por amor. Então, eu acho muito interessante essa visão. Realmente, assim, as pessoas, elas viram que existe o SUS. Uma pena que o nosso governo não viu isso junto, porque aí seria a fome com a vontade de comer e a gente ia ter feito uma maravilha e não caído onde a gente caiu, nessa vala que a gente caiu. Agora, Roberta, quais outros segmentos da sociedade poderiam fazer a diferença para alcançar essa concretude que o professor Vecina mencionou? Eu acho que todos os segmentos da saúde estão envolvidos nisso, né? Eu gosto muito da ideia de uma sociedade plural. Para mim, o importante na saúde é a qualidade. Então, se o serviço ele é uma OS, ou se é um hospital das clínicas, né, como onde eu estudei, ou se é uma pequena UBS que ela é 100% SUS e ela funciona bem, gente, vamos ver o que está acontecendo ali e vamos replicar. Né? Se eu tenho uma saúde que a OS tal tá fazendo mal feito, temos que tirar de lá. Tira, porque a gente tem que pensar qual que é o resultado em saúde, o que eu quero. Né? As pessoas ficam pensando muito em dinheiro, em economia. A economia da saúde, na verdade, é você ter a saúde de quem está lá na ponta. Então, colocar o indivíduo no centro, né? Colocar o paciente ali no centro. Eu não gosto de falar paciente porque até isso está mudando. Hoje em dia a gente fala muito no usuário de saúde, porque ele também tem voz. E isso é outra coisa maravilhosa no SUS. Né? O SUS a gente tem todos os conselhos, em todas as etapas, a população participa, trazendo as suas demandas. Então isso é uma coisa que pouca gente sabe. Né? Então a gente não faz nada que a população não participe. E a gente agora está... eu estou com muito medo das emendas. Eu fui a Brasília em 2019 justamente para tentar fazer com que as emendas da deputada que eu trabalhava, fossem destinadas por critérios técnicos. Então, eu sou totalmente contra a emenda. Eu até entendo porque elas existem, mas qual que seria o ideal? O deputado, ou o senador, ou o vereador chega para a sua secretaria de saúde e fala: onde vocês estão precisando? Me mostra, porque hoje em dia isso é fácil. Né? O que vocês precisam? Tá, então vamos lá, vamos nos unir, vamos dar essa... E tem uma coisa legal, professor, isso eu adoro falar. O Estado de São Paulo, vocês têm todos que ficarem orgulhosos. O Estado de São Paulo é única. As bancadas estaduais, né, as bancadas, as emendas de bancada do Estado de São Paulo são distribuídas por critério técnico desde 2019 até agora. E isso foi uma coisa que eu lutei muito, fui expulsa de algumas reuniões, mas eu lutei muito e a gente conseguiu, e isso se manteve. Então as Santas Casas ficaram muito agradecidas,
Porque o que acontecia? Como são 70 deputados, tem lá um XPTO de número, divide cada um faz o que quer, e a gente tinha alguns hospitais que fazem lobby, mandam avião e tudo mais. E eu falei, cara, não é assim. Né? Então os hospitais têm que saber por que eles estão ganhando emenda, o que eles podem fazer para melhorar e ganhar uma emenda, e como a gente vai implementar essa emenda. Porque essa é outra coisa que eu adoraria saber. Como que o setor pode ajudar? Vamos descobrir onde vai o dinheiro dessas emendas. E as emendas que não chegam no destino. Né? Então, eu acho que todo o setor, e o setor de saúde, inclusive privado, aqui em São Paulo a gente viu exemplos maravilhosos de cooperação com o SUS, e eu acho que isso tende a continuar. Então, eu acho que a saúde, ela virou uma coisa muito grande. Roberta, adoraria que fosse o SUS e a saúde suplementar. As pessoas ainda têm uma visão da saúde suplementar e o SUS. Não, eu acho que é o contrário. Acho que a gente tem que fortalecer esse SUS, fortalecer a saúde primária, a saúde preventiva, ver se a gente consegue alavancar o Brasil nessa história da tríplice carga de doença, né? Eu sonho com isso, esse é meu sonho. E a saúde suplementar, como diz o nome, de suplemento. Então, para aquela coisa que às vezes não está num rol de doenças, que não está lá no rol da ANS, ou mesmo para uma tecnologia que ainda não foi aprovada. Então, a saúde suplementar como aquele plus. Né? A gente vive numa realidade invertida. Até dentro do SUS a gente tem desigualdade. O SUS de São Paulo com certeza não é igual ao SUS do interior do Piauí. O SUS da Vila Nova Conceição não é igual ao SUS da Vila Brasilândia. E isso é uma coisa que me deixa muito triste. O SUS tem que ser igual para todo mundo. E por que não é igual nesses casos regionais aqui de São Paulo? Cachoeirinha, distante de Vila Nova Conceição. Porque a gente ainda não chegou num ápice das políticas públicas bem executadas. Né? Eu durante muito tempo, eu adoro telemedicina, né? Uma das minhas pós. E hoje em dia eu não falo mais em telemedicina, eu falo em saúde conectada. Que eu acho que é a cara do SUS. Né, a cara do SUS. Então a gente podia usar, se hoje em dia falasse, o que você faria, né, se você estivesse lá? Eu investi muito, muito, muito na digitalização de todo o processo. Inclusive porque da parte administrativa você consegue evitar alguns ralos, tem isso lá, alguns ralos de corrupção, porque você não tem como entrar, por exemplo, num prontuário eletrônico 2 vezes. Você não tem como mudar o que você registrou, você não tem como mudar uma compra, você não tem como receber uma emenda e destinar ela para outro lugar, que está tudo ali no sistema, está tudo conversando. Né? Então, por exemplo, eu tenho um lugar que precisa de mais vacina do que outro. O sistema já vai me dizer isso. Então, eu acho que a ausência de políticas públicas em saúde, isso é uma das coisas, então a ausência de protocolos, né? A sobrecarga de alguns serviços. Então, por exemplo, você tem às vezes um serviço muito bom, um AMA que é muito bom, as pessoas acabam indo lá. E a gente não se comunica. A gente tem o sistema CROSS, que é bastante falho, e eu fico falando, gente, a gente está em 2022, como não se comunica? Então a gente tem algumas filas que são maravilhosas, como a de transplante, é uma fila que é imburlável, não dá para você. Mas isso teria que a sociedade inteira teria que converter nessa lista. Então, eu não posso viver no mundo em 2022 onde eu peço para um deputado, para um não sei o que lá, me encaixa na fila de cirurgia de catarata. Como é que é? Cara, não. A gente vai ter o seu número SUS ali, você tem necessidade de catarata, o médico coloca e automaticamente o próprio sistema já te encaminha para o serviço mais adequado, mais perto da sua casa, ou que tem um horário antes. E isso não acontece ainda, mas vai acontecer. Você precisa entender também que saúde não é só saúde. Então, quando você pega, por exemplo, a Brasilândia, um dos problemas da Brasilândia é a gravidez na adolescência. Como é que faz para combater a gravidez na adolescência? Se eu te der tempo, você vai responder para mim, olha, professor, precisa fazer educação sexual. Você, olha, não é suficiente. Sabe, precisa distribuir camisinha. Não é suficiente. Por que a minha filha não engravidou quando era
adolescente? Porque ela tinha agenda, porque ela tinha o que fazer entre o tempo de escola e outro tempo de escola. Ela tinha atividades de educação física, atividades culturais, uma outra língua para aprender. A filha do pobre tem o que para fazer na Brasilândia? Frequentar a boca de fumo. Não tem outra coisa para fazer. A periferia de São Paulo é um deserto. Quem conhece a periferia sabe o que é a periferia. Não tem o que fazer na periferia. Então, o que sobra para as pessoas fazerem? O que sobra para os jovens fazer? Não sobra muita coisa. Então, saúde não é capaz de diminuir a gravidez na adolescência. Por quê? Porque se não tiver educação, cultura, esporte, lazer, eu não diminuo a gravidez na adolescência. Então, a condição da pobreza, ela não é um problema aqui, ela é um problema estrutural. E principalmente numa cidade que tem as características da cidade de São Paulo, a periferia é mortal. Por que na periferia eu tenho 5% de pessoas com mais de 60 anos e aqui no Alto de Pinheiros, Alta da Lapa, eu tenho 20% de pessoas com mais de 60 anos? Porque as pessoas não sobrevivem na periferia. Por que a principal causa de óbito dos jovens negros de 15 a 45 anos é bala? A principal causa de morte dos jovens de 15 a 45 anos negros, bala. Por quê? Por causa da saúde? Porque não tem pronto-socorro? Não, porque a questão da pobreza é estrutural. A saúde é um dos componentes que poderá nos ajudar a diminuir a distância social entre as pessoas, mas ela não é suficiente. Nós vamos ter que ter aí nesse mesmo cadinho, principalmente educação, esporte, lazer, cultura, tão desprezado pelo atual governo, que acha que a cultura é um jeito dos artistas roubarem a sociedade. Pelo contrário. Alguns outros problemas, a violência contra a mulher e a criança. Como combater a violência contra a mulher e a criança? Sem a presença da justiça, sem a presença da segurança. E do restante da estrutura já mencionado, mas a segurança e a justiça é fundamental. Então, a ação intersetorial é fundamental para a saúde também. Isso assim, mostra, isso que eu ouvindo você falar, nossa, e é a ausência do Estado aonde ele tem que estar mais presente. Então, quando a gente fala, o Estado não tem que estar atrás do empresário, não tem mesmo, nem que dá subsídio para empresário, mas o Estado tem que estar na periferia, o Estado tem que estar nas comunidades. O Estado tem que prover segurança, educação, saúde. Esse é o lugar que o Estado tem que estar. Então eu acho que a gente criou uma desordem de tal tamanho no Brasil, fica muito difícil. Porque assim, eu acabo tendo mais Estado para mim do que alguém que está lá na periferia e que precisa de fato do Estado. Que é alguém que está vulnerável. E essa vulnerabilidade, a impressão que eu tenho é que eu estou vendo aumentar. E isso, para mim, é muito grave. Porque eu acho que a gente está vivendo a gente tem que repensar várias coisas. E uma delas todo mundo tem que ter oportunidade mínima. E a gente está vendo um mundo que está girando ao contrário. Você fala, cara, não. Então, essa coisa da ausência do Estado, eu acho que a gente tem que conversar seriamente sobre isso. Professor, uma das respostas da Roberta mencionou a questão das organizações sociais. E se a gente estiver falando de cooperação para que o SUS dê conta de tanta desigualdade em termos de atendimento, envolve, sem dúvida alguma, a participação das OSs. Como é que é percebida a participação das OSs? Porque, para alguns defensores do SUS, há uma contradição aqui, ou seja, as organizações sociais elas entram onde elas não deveriam entrar porque elas estão ocupando um espaço do Estado. Como é que a gente contempla aí esses interesses diversos?
Cerca de 60% da rede hospitalar brasileira é privada. 40% da rede só é que é estatal. Então, vamos começar definindo o que é estatal e o que é privado. Qual é a diferença entre estatal e público? Existem coisas privadas públicas? Ou só existe estatal se for público? Então, essa é uma primeira questão importante. Eu acho que tem muita coisa privada que é pública. Nesse sentido, as instituições filantrópicas, muitas delas também não sabem. Elas são públicas. Uma instituição filantrópica é uma instituição de comunidade. Portanto, ela é pública. Ela não é de quem ela diz que é dono. O dono da instituição filantrópica não é dono da instituição filantrópica. As instituições filantrópicas são instituições de comunidade. Só que essa percepção não é uma percepção social muito presente aqui no Brasil. Nos países mais desenvolvidos, Europa, no hemisfério norte, essa noção de bem comunitário ela é diferente da noção que nós temos aqui no nosso país. E essa diferença de noção, ela atinge tanto o lado de cá quanto o lado de lá. Né? Por que essa percepção? Porque as pessoas sentem-se donas de. Então, quando eu digo para você o seguinte, olha, este hospital pode ser administrado por uma organização social, porém, ele não pode ser remunerado por esse trabalho. Então, para que eu vou administrar? Para que você serve? Você serve para fazer isto? Gerenciar um bem público? Então você vai gerenciar o bem público, mas não vai ser remunerado para isso. Seus gastos serão cobertos, mas você não vai receber um tostão a mais. Você, mas eu preciso ganhar um dinheiro a mais para fazer a minha obra. Ora, se a sua obra não é esta, vá vender o seu pão em outra freguesia, companheiro. Você está errado. A ação das organizações sociais, por lei, e eu acho que está correta, não pode ser remunerada. Ela vai ter o ressarcimento de 100% dos gastos. Esta é uma das perguntas mais difíceis de responder nesta bosta deste país onde nós estamos. Eu chegava para mim e disse, quando eu era diretor do Sírio, falava, olha, o Sírio vai administrar o Hospital do Grajaú. E quanto vocês vão ganhar? Nada. Mas então por que você vai fazer isso? Porque é a função social do Hospital Sírio-Libanês. Nasceu assim. Nasceu para retribuir à sociedade brasileira o acolhimento à colônia sírio-libanesa. Não tem por que ganhar com isso. Então, nós temos que reentender o que é filantropia. Número 1. Nós temos que entender que direitos não se constroem com filantropia. E nós temos que entender que sim, existe a possibilidade de ter cooperação entre o Estado e o privado através de uma entidade dessa. E isso pode ser correto. Como é que eu faço para garantir isso? Tem que existir transparência na relação entre o Estado e a UES, e ela deve prestar contas. Ponto. Acabou. Agora, e se pagasse, teria problema? Nenhum. Só tem que estar claro. Então, o que são as parcerias público-privadas, como, por exemplo, do Hospital do Subúrbio, lá na Bahia, como aqui o Hospital Adib Jatene, em Sorocaba? Como é que funciona isso? Um capitalista institui uma empresa, presta serviços gerenciando um determinado serviço estatal e é remunerado no seu capital. Tem lucro aí. Qual é o problema?
O padeiro lucra? O barbeiro lucra? São pecaminosos? Não. Então, eu não vejo nenhum problema de ter lucro. O que tem que ter é clareza, transparência na relação. E o que me interessa? Me interessa a entrega, não quem entrega. E me interessa que essa entrega seja transparente, que não haja corrupção. As OS vagabundas são corruptíveis, e existem muitas, Exatamente. por inação do Estado. Transformaram a OS num negócio, que é do dono da OS. Isto é um crime. E nós teríamos que estar acesos, entendendo que está ocorrendo esse crime, para combater esse crime, porque esse crime lesa a sociedade, além de acabar com uma boa ideia, uma boa prática, que é a prática da parceria. Nesse mundo que se movimenta nessa velocidade que nós estamos vendo, existem muitos exemplos que a gente nem percebe que aconteceram e que transformaram setores da saúde. A área de análises clínicas é uma delas. Há 30 anos atrás, para levar exames para atenção básica à saúde, você tinha que ter laboratórios estatais. Hoje não tem mais. Hoje a gente compra 100% dos exames da atenção básica. E o que aconteceu? Melhorou. Não tem mais laboratório estatal. Mas também não precisa ter. Quanto custa os exames? Custa o que o SUS paga. Tem lucro? Tem lucro. Mas tem entrega? Tem entrega. Tudo isso aconteceu graças ao quê? A tecnologia. Automação e o aumento da eficiência através da construção de escalas. Então, de repente, você pega uma empresa privada high-tech como o DASA, que vende exames de laboratório para o setor público. E ganha dinheiro desse jeito. E, ao mesmo tempo, promove uma assistência à saúde melhor. Por quê? Por causa da tecnologia. Isso mesmo. Hoje, o maior problema da área de laboratório não é mais fazer exame. É levar o material para fazer o exame. É a logística. Então, quando a gente presta atenção e entende o que está acontecendo, a gente consegue pensar em soluções melhores do que as que nós estamos conseguindo construir agora, porque somos ignorantes e cegos. Roberta, você mencionou agora há pouco a importância da tríplice carga de doenças. Me corrija se eu estiver errado. Qual que é a importância desse elemento e o que a gente não está percebendo em relação a isso? Então, de novo, eu acho que a gente tem que investir muito em ciência, né? Porque nós temos um país onde a gente ainda tem muitas doenças infectocontagiosas, né, professor? Temos algumas doenças crônicas que nós estamos envelhecendo. Então, por exemplo, até isso a gente tem que pensar, né? Quanto nós vamos investir em cada setor da sociedade, pensando daqui a 10 anos, 20 anos. A gente não pode continuar com planejamento de 1 ano, 2 anos. E você vê que a gente está preocupado com o orçamento de 2023. A gente deveria estar discutindo o orçamento de 2043, né, para pensar numa saúde. Então, então, essa é a segunda carga, e a terceira são as mortes violentas, né, e as causas como, por exemplo, o alcoolismo, tudo mais, né. De novo, eu acho que é investir na ciência, para a gente ver exatamente em cada lugar o que é necessário, e aí você entrar com políticas públicas. O professor estava citando antes a coisa da gravidez em adolescente. Esse é um tema que me é muito caro, porque tem outro lado da prática mal feita, que além de tudo isso que ele falou, do Estado que não está lá, da menina, a gente ainda tem uma política pública instituída e que a gente pagou de péssima qualidade. Ou seja, em 2019, eu acho que eu tive umas 5 Robertinhas, de tão brava que eu fiquei com a história da política pública baseada em abstinência. Sendo que a gente tem, assim, abstinência também está na política pública? Pode estar. Decisão pessoal, tudo bem. Mas a gente sabe que é uma causa muito fraca. Então a gente tem que ir na causa forte. Isso é ciência. E aí a gente gasta milhões, né,
com uma pessoa louca ali que fala que é isso, que é abstinência, e a gente tem uma política pública, professor Vicina. A gente tem de abstinência para gravidez e adolescência. Que idiota. A gente tem, por exemplo, né, na minha área também, eu fiquei muito feliz, eu também tive umas 10 Robertinhas, a gente tem um código novo que diz que todo aborto é crime. E aí até você explicar para as pessoas o que é, o que não é. Aí entram coisas que não tem nada a ver com a saúde, entra a religião e entra coisa política. Você fala, pelo amor de Deus, eu estou preocupada com a saúde, né, do meu país. Eu não posso viver num país onde a gravidez em crianças vem aumentando. Porque a gente até conseguiu diminuir um pouquinho, a gente não atingiu os níveis que a gente queria em gravidez para adolescência. A gente diminuiu um pouquinho. Mas as gravidezes em crianças, tá? Então dos 9 aos 14 anos, elas têm aumentado no Brasil. A mortalidade materna aceitável no mundo é em torno de 15 mães a cada 100 mil nascidos vivos. 15. Em 2016... a mortalidade materna brasileira estava em 60. Neste ano, a mortalidade materna brasileira está em 107. Por que a mortalidade materna cresceu? Cresceu por causa da falta de vacina contra a Covid, cresceu porque as mães não estão conseguindo mais ir fazer o seu pré-natal e cuidar das doenças típicas da gravidez. Agora, se você entrar nesse 107, você vai descobrir uma outra realidade. A realidade da mortalidade materna entre as mães pretas. Maior. É 5 vezes maior do que a mortalidade materna entre as mães brancas. 5 vezes maior. Porque são pretas. Porque são pobres. Professor, teve um comentário, uma resposta que o professor citou, o dado que é escandaloso de falta de vacina, comparando com a revolta da vacina, lá em 1904. E o professor mencionou, inclusive, que a gente viveu nesse período uma transição do médico da família para o médico de família. Qual é o impacto da gente pensar nesse tipo de gestão, de abordagem hoje, que envolve também a atenção primária? Veja, com a carga de doença que nós temos hoje, não tem como enfrentar estas novas doenças, as crônico-degenerativas, sem atenção primária. É impossível. Quer dizer, o que é a carga de doença? Doenças cardiovasculares, 35% da mortalidade brasileira são as doenças cardiovasculares. O componente mais importante dessa carga de doença é diabetes e hipertensão. Como é que diminui a fatalidade da diabetes e da hipertensão? Com remédio? Ou você muda de hábito de vida, ou não tem jeito de combater a hipertensão e a diabetes. Ou você muda a forma de se alimentar, muda o seu estilo de vida do ponto de vista do exercício físico, da movimentação. Se você não fizer essas mudanças que são intrínsecas ao seu jeito de viver, nós não vamos conseguir enfrentar essas doenças. Aí você vai no médico. O senhor é hipertenso, diabético, o senhor vai morrer de infarto do miocárdio ou derrame, acidente vascular cerebral. O que eu preciso fazer, doutor? Tome essas coisas, coma melhor e ande 2 vezes por semana. Vai embora. O que ele vai fazer? Se tiver remédio no Aqui Tem Farmácia Popular do Brasil, vai tomar. Se não tiver, não vai tomar. E tem grande chance de parar de tomar no meio do caminho. E o resto ele vai fazer? Não vai fazer. Esse médico da atenção primária, se ele não for cúmplice desse sujeito paciente, e não desenhar com o sujeito paciente um plano terapêutico único, nós estamos chamando de plano terapêutico singular, esse sujeito não vai mudar.
Então, o médico tem que sentar com ele e falar, como é que é a sua semana? Você tem algum horário livre? O que você faz nesse horário livre? Será que você não queria vir aqui no centro de saúde? A gente está fazendo um grupo de caminhada de manhã. Você vem aqui, nós vamos caminhar junto. Eu vou junto com vocês caminhar. Não tem outro jeito de enfrentar essa carga de doença sem ter a cumplicidade do paciente, que é o sujeito da saúde dele. E não tem jeito. Evita falar paciente. Não até. tem jeito de fazer isso sem atenção primária. É um outro modelo. E a gente tem levado essa mensagem para o pessoal da assistência médica privada. Porque na assistência médica privada a situação é igualzinha, com uma diferença: não tem atenção básica. Quem decide aonde ir é o paciente, pegando o livrinho de médicos que ele tem direito. Quer dizer, esse cara vai continuar tendo infarto, vai continuar tendo derrame, não vai mudar. Por quê? Porque nós temos que estabelecer uma relação diferente. Não tem que fazer tratamento, tem que fazer cuidamento. Uma coisa é cuidar, outra coisa é curar. Nós precisamos de curar e precisamos de cuidar. O cuidado é esse espaço da medicina preventiva que nós temos que aprender a fazer. Nós não sabemos fazer também. Nós temos que introduzir isso na agenda da saúde e do cidadão. E a gente tem uma coisa no Brasil que eu acho maravilhosa, que é o agente comunitário de saúde. A gente acaba falando muito de médico, né? Mas o agente comunitário de saúde é a pessoa que vai à casa das pessoas muitas vezes. Então, outro dia eu estava vendo, porque vamos distribuir não sei quantos tablets, não sei o que. Eu falei, cara, não é isso que vai mudar a saúde, né? Porque eu gosto muito de telemedicina. Talvez se você der o tablet e ensinar o agente de saúde, para ele poder até captar o que está acontecendo naquela casa, ele vai ajudar não só a saúde, vai ajudar em muitas outras coisas. Então a gente tem uma estrutura muito bonita, filosoficamente montada, a gente só precisa realmente colocar para andar, né, professor? Precisa melhorar um pouquinho. Nós estamos cobrindo hoje com a estratégia da saúde da família 60% da população brasileira. Nós temos que chegar nos 90% da população brasileira. Essa é uma tarefa municipal, mas que o governo federal tem uma capacidade de indução muito grande. 25% do custo da estratégia é paga pelo governo federal. Além disso, nós teríamos que estar fortalecendo essas equipes. 55% da população brasileira hoje adulta é obesa. A obesidade não tem jeito de ser enfrentada sem mudança dos hábitos de vida, sem mudança da alimentação e do exercício. Não tem saída. Só que o médico é insuficiente para isso. Então, na unidade de saúde, eu preciso, na estratégia da saúde da família, preciso incorporar um nutricionista que é capaz de dar sentido à mudança do hábito alimentar, e preciso incorporar o professor de educação física, que é quem será capaz de mobilizar a sociedade de uma forma mais baseada em conhecimento. Os países que estão começando a enfrentar de uma maneira mais adequada o problema da obesidade estão criando programas assim, né? A Holanda é um desses países que está bem adiantada nisso. Ela incorporou na atenção primária a fisioterapeuta, eles não estão usando, não sei porquê, educador físico lá, mas incorporaram a fisioterapeuta e a nutricionista, que vão tratar desses aspectos da mudança comportamental do paciente. E eles estão tendo resultados, estão conseguindo reduzir a obesidade lá. É que a obesidade é um problema que, além das questões relativas a esses conhecimentos, também vão necessitar de uma outra relação com a comida, né? Então, temos que aceitar a discussão proposta pelo professor Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública, do que são os ultraprocessados e de como é que nós vamos substituir os ultraprocessados pelos alimentos naturais e pelos alimentos processados de forma mais simples, para que a gente possa ter acesso a fontes de alimentos mais adequadas
para não caminhar para a obesidade, né? Se a gente fosse pensar em um tópico, sei que é injusto falar de um tópico só, mas se a gente fosse pensar em um tópico necessário para a saúde no Brasil em 2023, qual que vocês colocariam em primeiro lugar? O financiamento, não esqueça, nem penso. Acabou. Precisa pôr dinheiro na equação. O Brasil gasta 4,3% do PIB em saúde pública. A média dos países europeus gasta 8%. Quando a gente compara aqui com os nossos vizinhos, em 2018 nós gastamos $1.600 per capita ano em saúde pública. A Argentina 2.000 e o Chile 2.500. E o sistema de saúde do Chile é um pouquinho melhor, mas o da Argentina é tão ruim quanto qualquer um da América Latina. Mas eles gastam mais, gastam pior provavelmente. Mas nós teríamos que ter mais recursos. Precisamos gastar melhor, precisamos ter menos corrupção. Agora, o problema da eficiência é um problema da saúde no Brasil? O problema da corrupção é um problema da saúde no Brasil? Você e o telespectador já ouviram falar que existe um negócio chamado Torre de Marfim, né? Será possível construir na saúde uma Torre de Marfim que só na saúde nós vamos ter eficiência e não vamos ter corrupção? Ou nós precisamos mudar a administração pública, tirar esses vagabundos que estão aí com o nosso voto e fazer uma coisa melhor? Roberta. Essa coisa do financiamento, o SUS já nasceu subfinanciado, acho que vai ser uma coisa grave, mas eu sou sonhadora, eu acredito muito na coisa das políticas públicas, né? Eu acho que a gente precisa investir muito, então todo o dinheiro que entrar a gente tem que investir para essas políticas públicas, e concordo plenamente. Com certeza a corrupção não é um problema da saúde, é que na saúde ela ficou muito escancarada, né? Porque a gente está falando de vidas. Agora tem um recado engraçado, né? Assim, não sei se a gente pode falar de política aqui. Eu fiquei muito assustada a ver, por exemplo, o Pazuello ser eleito no Rio. Eu fico assustada, porque eu falo, gente, será que essas pessoas não perderam ninguém? O que acontece com o nosso país? E aí eu acho que entra na coisa da educação e dessa ausência, né, de uma educação mais profunda. Mas eu apostaria nas políticas públicas. Roberta, professor Gonçalo Vecina, foi um prazer tê-los aqui conosco no videocast da Rio Bravo. Muito obrigado pela participação, pela aula que vocês deram pra gente. Foi um prazer. Conte conosco. Eu agradeço também, estou muito animada, fiquei muito feliz de poder participar. Obrigada. Chegamos então ao final de mais esta edição do videocast da Rio Bravo. Vocês fiquem conosco até o nosso próximo episódio. Até lá!